Olá, tudo bem? Eu sou Marcelo Vieira, cirurgião oncológico, e nessa semana do cirurgião pélvico completo, eu estou te mostrando o caminho para realizar cirurgia pélvica complexa, pela via minimamente invasiva, com segurança. Nesse vídeo aqui de hoje, eu vou te mostrar a padronização que você precisará para diminuir o índice de complicações, dominar a anatomia da pelve e o retroperitônio profundo de uma vez e realizar tudo isso no menor tempo possível. Será uma live de conteúdo que você jamais verá. Te ensinarei como mudar a sua mente ao entrar na sala de cirurgia e como se comportar durante o momento cirúrgico. Eu duvido que você tenha visto um conteúdo como esse em sala de aula ou até mesmo na sua residência. No vídeo passado, eu mostrei como colegas comuns adquiriram confiança para avançar em seus procedimentos cirúrgicos e se tornaram verdadeiros cirurgiões através de pilares para desenvolver a cirurgia pélvica. Cirurgia pélvica complexa, independente do nível que você esteja. E antes que você imagine que não é para você, eu sugiro fortemente você assistir a aula 1, que tem certeza que pode transformar a sua cirurgia. Primeiro eu queria aqui agradecer todos os comentários do vídeo anterior e fiz o possível para responder todas as perguntas que me enviaram, tanto no vídeo quanto nas redes sociais. Mas se eu não respondi sua pergunta ou ainda ficou alguma dúvida, manda aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E se você ainda não faz parte da comunidade que deseja melhorar sua performance em cirurgia, a hora é agora. Você também pode e é possível sim diminuir em até 50% o tempo da sua cirurgia com um treinamento diferenciado. Você acredita nisso? Então, assista esse depoimento. Você, fazendo o curso de metodologia, assistindo às aulas, você acha que é possível diminuir o tempo cirúrgico? Sim, eu fiz uma esterectomia terça-feira com 50 minutos, com 2 suturas na cúpula vaginal. No começo, você chegou a fazer uma esterectomia em quanto tempo? Eu ia te falar isso, a primeira esterectomia que eu fiz em 3 horas. 3 horas e meia. 3 horas. E você estava fazendo agora, mais ou menos, estava durando quanto tempo? Eu consegui sair de 1h30 para 50 minutos. Então, você Uma hora. chegou a diminuir quase 50% o seu tempo cirúrgico. Vocês viram? Esse é o depoimento de uma colega que é uma cirurgiã normal, como todos nós. Mas vamos lá. Antes de tudo, eu gostaria de apresentar para vocês o bloquinho. Esse colega aqui, ó. Eu vou te mostrar, junto com ele, que é possível melhorar sua performance em cirurgia seguindo os seguintes passos. Porque, às vezes, eu me sinto nessa forma desse vídeo aqui, ó. Olha só para vocês verem. Às vezes você sabe ou tem o objetivo do que irá fazer, mas você não sabe necessariamente como fazer. E por isso você se sente ou você acaba acontecendo o que está acontecendo no vídeo que eu acabei de passar aqui para vocês. Uma pessoa que ia jogar uma granada, mas ela não tinha uma padronização e uma metodologia daquele processo. Então vocês veem que ela joga e todo mundo sai correndo desesperado. Por quê? Porque a complicação pode acontecer. Os mais experientes tentando guiar dentro de um processo de aprendizagem. Essas 2 dicas mudaram a minha vida em cirurgia. Então eu vou passar aqui para vocês relembrarem a primeira. A primeira delas é o uso dos mapas mentais. Eu falei isso na aula anterior e eu sugiro fortemente, se você viu rapidamente ou se você não assistiu, que você assista para você entender o que são os mapas mentais. O segundo é o que eu vou mostrar hoje para vocês, é o GPS. O GPS, eu vou virar até a folhinha aqui para vocês verem. No GPS da cirurgia, o que é o GPS da cirurgia então? O GPS é aquele caminho que vai guiar você no processo da sua cirurgia pélvica complexa em menor tempo, com menor índice de complicações, para levar a alta precoce.
tem 2 passos que são importantes dentro do GPS. Primeiro, a mudança da mentalidade do cirurgião. Então, vocês vão ver que a mudança da mentalidade do cirurgião. Eu mostrei que o mapa mental ajuda você a transformar o ambiente cirúrgico. Aqui, a gente vai mudar a sua mente dentro do campo da cirurgia. Então, você precisa realmente mudar a mentalidade. Como que é a mudança da mentalidade? A mudança da mentalidade é o seguinte: no dia anterior da cirurgia, você tem que ser capaz de fechar os olhos e a cirurgia do dia seguinte passar como um filme na sua cabeça. Você vai ter realizado toda a cirurgia mentalmente. Essa é a maneira que você vai utilizar o GPS. Por quê? Porque tem 3 passos que o GPS vai ser importante para você na sua cirurgia. O primeiro, você precisa não sei como você vai fazer isso, mas você precisa ter essa estratégia dentro de você. O primeiro delas, você vai começar, presta bem atenção, você vai começar sempre pelo mais difícil. Sempre pelo mais difícil. O que é isso? O que é começar sempre pelo mais difícil? As cirurgias, geralmente quando a gente faz cirurgia, elas têm diversos códigos envolvidos, certo? E você vai realizar todos aqueles códigos. Então você vai começar pelo mais difícil. Por exemplo, se você for fazer uma ressecção de uma endometriose profunda pélvica, o que eu oriento a você? Primeiro, o que é mais difícil? É você identificar as estruturas nobres antes de realizar a ressecção da cirurgia. Mas algumas vezes você tem a ressecção dessa endometriose profunda, você tem uma oforoplastia, você tem a ressecção do nódulo no diafragma, você tem uma esterectomia a ser realizada. Então comece pelo procedimento que você julgar que é o mais difícil nessa cirurgia. Qual que vai ser? Eu não sei. Às vezes o mais difícil para você não é o mais difícil para mim. Se você for para uma cirurgia oncológica, por exemplo, a cirurgia envolve uma parametrectomia, envolve uma linfadenectomia pélvica, uma linfadenectomia paraórtica. Por onde que eu começo? Eu começo sempre pela linfadenectomia paraórtica. Por quê? Porque tecnicamente é mais complexo, a equipe cirúrgica precisa estar mais concentrada naquele momento, porque ali a gente tem grandes vasos, pode ter grandes complicações, então eu faço ela. Quando eu termino esse procedimento, aí eu vou para a pelve tranquilo, porque eu já tenho um domínio sobre os limites anatômicos pélvicos profundos. Então daí eu faço a linfadenectomia pélvica e a seguir a esterectomia radical ou a parametrectomia. Mas veja, algumas vezes, e tudo que eu vou falar aqui, vocês podem ver que a gente precisa adequar a sua realidade. Então a cirurgia que eu vou demonstrar, ela precisa ser reprodutível para você. O que significa isso? Eu mostrar aqui no bloquinho e você conseguir fazer em casa. Você assistir o vídeo lá da metodologia cirúrgica e você conseguir fazer com a sua equipe sozinho, única e exclusivamente vendo o vídeo. E, gente, acredite em mim, isso é possível. Você consegue, a sua equipe cirúrgica consegue. Você já faz cirurgias, você precisa apenas de um caminho, de um guia para você seguir e no desenvolvimento da sua cirurgia complexa. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu gostaria de afirmar dentro do GPS é esse, que é fazer sempre o mais difícil. Lembra o seguinte, algumas vezes um procedimento inviabiliza o outro. Então você tem que julgar isso também na sua cirurgia. Por exemplo, vamos supor que você vá fazer uma cirurgia oncológica. E presta bem, gente, presta bem atenção nisso. Quando eu falo em cirurgia oncológica, você não tem que bloquear sua mente assim, eu não faço cirurgia oncológica, então eu não preciso desse conceito. Isso tem que ser totalmente, e eu estou aqui para mostrar isso para vocês, que o pensamento é totalmente ao contrário. As cirurgias oncológicas, elas vão mostrar os limites anatômicos que você vai precisar nas cirurgias benignas, nas cirurgias complexas benignas. Então é extremamente importante e interessante, e eu sugiro fortemente que você assista vídeos de procedimentos que você não faz.
Porque você vai poder pegar uma dica daquele colega e vai poder pegar uma dica daquela cirurgia que vai ajudar na sua cirurgia, mesmo você não fazendo o procedimento. Não bloqueie a sua mente pelo fato de, eu não realizo esse tipo de cirurgia, então eu não preciso desse conhecimento, tá bom? Então essa é uma dica que eu gostaria de falar para vocês aqui, porque eu falo bastante da cirurgia oncológica, porque ela me fez desenvolver o espaço pélvico complexo. Então eu acho que também é importante para você. E muitas das vezes, na maioria delas, quando você vai fazer uma ressecção profunda de uma lesão oncológica, você tem os limites preservados. Você, claro, dá margem de segurança, mas os limites anatômicos são preservados. Quando você vai, por exemplo, uma cirurgia de endometriose profunda, em que ela infiltra realmente os compartimentos posterior ou compartimento lateral, você tem a anatomia toda transformada. Você tem a anatomia toda distorcida. Então, o conhecimento anterior e de restaurar a anatomia vai ser importante para você, tá bom? Então, sempre pelo mais difícil. O segundo ponto que eu gostaria de mostrar para você é o seguinte: você vai fazer sempre igual. Então, o que é o sempre igual? Se vocês participarem de alguma cirurgia comigo, se vocês entrarem no campo, se vocês me virem fazendo alguma cirurgia, todas as vezes eu tento fazer da mesma forma. É claro, gente, o terceiro ponto vai vir mostrar isso. As cirurgias são cirurgias, a realidade ela é diferente. Pode ser que você se planeja para fazer um procedimento, chega lá no momento, você tem que mudar o procedimento, mudar a abordagem, mas eu tento fazer, por exemplo, uma linfadenectomia pélvica, uma histerectomia simples, sempre com os mesmos passos. Por que isso? E lembra que eu comentei na aula anterior do porquê de tudo que a gente for fazer dentro do campo cirúrgico? Porque isso faz com que eu diminua o meu tempo de cirurgia. E lembra, gente, que eu comentei na aula anterior, as métricas são extremamente importantes. Então, eu diminuir o meu tempo cirúrgico é um alvo à minha cirurgia, é uma meta a ser cumprida, tá bom? Outra coisa é o seguinte, se eu faço sempre igual, eu diminuo a chance de ter complicações, certo? Então, vamos lá. O terceiro ponto é você precisa ter a sua estratégia. Não tem como você realizar a cirurgia se você não tiver a sua estratégia. E dentro, o passo inicial, lembra que eu falei aqui, da mentalidade, é agora que você vai fazer assim, no dia anterior da sua cirurgia. Você vai revisar os exames da sua paciente. E você revisando os exames da sua paciente, vai ser possível você fechar os olhos e fechando os olhos, você imaginar o passo a passo da sua cirurgia. Então você vai fazer assim, dentro do ponto 3 do GPS. Então eu vou colocar aqui, no ponto 3 do GPS. Você vai ter a sua estratégia. A estratégia ela vai envolver o seguinte: você vai ter a estratégia A, B e C. Mas, Marcelo, o que você quer dizer com isso? Que é o seguinte: você vai prever, eu vou escrever aqui, em vermelho. Você vai prever na sua cirurgia quais são as possíveis complicações que você pode vir a ter. Por que é importante isso? Gente, entenda. As complicações, ela bloqueia, ela paralisa aquele momento da nossa evolução em cirurgia. Porque se você tem medo das complicações, você não avança na sua cirurgia proporcional à capacidade que você tem, ao limite cirúrgico que você pode chegar. E anote isso aí, eu vou falar aqui, anote. Você não tem conhecimento do seu limite cirúrgico. Sabe por quê? Porque à medida que vocês realizam cirurgias mais complexas, vocês vão ver que vocês são capazes de mais e mais. Vai chegar um momento em que você vai fazer a cirurgia e vai mandar uma mensagem para mim assim, eu achei que eu nunca fosse fazer esse procedimento. Assim como os colegas me mandam comentários assim, eu não achei que eu pudesse transformar minha cirurgia com curso online. E esse curso aqui está mostrando diferença,
que isso pode fazer na sua vida. A metodologia cirúrgica está mostrando a diferença que pode fazer na vida de vários colegas, que já fez mais de 3.000 colegas transformados. Por quê? Porque eles mentalizam o procedimento no dia anterior. Tem as complicações, então você vai considerar assim, ó, o passo A, ou a estratégia A, é aquela estratégia em que eu vou fazer a cirurgia e vai correr tudo bem. O passo B é aquela estratégia que pode ter alguma complicação. E baseado nisso, não complicação em si de uma lesão vascular, uma lesão nervosa, não. A complicação é de você estar indo nesse caminho, no GPS guiado, que é a metodologia que eu propus de você ter o passo a passo, por isso que eu tenho o GPS de todos os procedimentos que eu for fazer e por isso que eu subo isso para a forma online. Porque, por exemplo, às vezes você não tem o passo a passo da sua esterectomia e às vezes você até tem, mas você vai comparar com o meu passo a passo, com o meu GPS da esterectomia e você vai ver que você pode tirar um tempo seu, tirando um tempo, você não prejudica a excelência da cirurgia, mas diminui o tempo da sua cirurgia. Então, você está caminhando ali no seu GPS e daí você pensou isso do dia anterior, mas chegou ali, foi inviável caminhar por aquele processo. Então você vai para a alternativa B, na cirurgia. E a alternativa C é caso você tenha essa complicação, caso você tenha lesão nervosa, caso você tenha lesão vascular, o que você vai fazer? Você vai comprimir, você vai suturar, você vai pôr um clipe, você vai fazer, se vou fazer a sutura, como que vai ser, se ela vai ser contínua, se ela vai ser separada, você vai fazer X, você vai fazer o ponto com a sua mão direita, com a sua mão esquerda, se for um nervo, qual tipo de fio que você vai usar para reparar, qual ponto, por exemplo, que você pode entrar na pelve e que vai evitar com que você tenha esse tipo de complicação. Então, essa aqui é a sua estratégia cirúrgica. Segundo ponto, vamos lá. Então, gente, vai anotando, ó. Vai anotando que isso aqui é extremamente importante. Segundo, defina os seus limites anatômicos. Gente, independente da cirurgia que você for fazer, por mais simples que ela seja, ela tem que ter uma estratégia e ela tem que ter seus limites anatômicos. Então, por exemplo, ó, vou mostrar aqui rapidamente só para você entender. A gente tem o quê? A gente tem a artéria ilíaca comum. Eu vou fazer aqui do lado direito, então. A artéria ilíaca comum, ela divide aqui em artéria ilíaca externa e artéria ilíaca interna. A interna, ela vai dar o primeiro ramo dela, a artéria uterina. E ela vai subir como artéria umbilical, ou artéria umbilical obliterada. Então veja só, olha só o que eu estou querendo mostrar para vocês. Quando a gente vai fazer a linfadenectomia pélvica ou a cirurgia pélvica complexa, melhor, vou falar para a cirurgia pélvica complexa, porque você ainda talvez não tenha bloqueado esse momento em que, ele vai falar de oncologia, então eu não preciso saber disso. Olha só, quando você vai fazer a cirurgia pélvica complexa, você precisa, não tem como fazer com excelência, num tempo rápido e com menor índice de complicações, se você não abrir os espaços avasculares. Aqui, já vou dar uma introduzida para você então, que a gente tem aqui 2 espaços avasculares. Esse espaço aqui de baixo, que a gente chama de pararretal, e esse aqui de cima, ó, que a gente chama de paravesical. Aí a gente tem o medial e o paravesical lateral. Então olha só para você ver. Já estamos falando aqui de espaços avasculares. Isso daqui já é uma anatomia profunda da pelve. Você abriu o peritônio, paralelo aqui, ó, aos vasos ilíacos externos, e na aula de amanhã eu vou mostrar isso. Como que você entra na pelve. Mas só para vocês entenderem os limites anatômicos. Quando eu vou fazer a linfadenectomia pélvica, ou quando eu vou abordar alguma lesão aqui no compartimento posterior, a umbilical obliterada, ela vai ser a minha referência. Olha só, ela vai ser a minha referência. Tudo que eu tiver do lado medial vai ser paramétrio. Paramétrio. Tudo que eu tiver do lado lateral da umbilical obliterada, ela vai ser linfonodal. Então, gente, olha só.
Se você me perguntar hoje em dia aqui, qual que é o limite medial da linfadenectomia pélvica? A artéria umbilical obliterada. E qual que é o limite lateral do meu espaço pararetal? Ou do meu espaço paravesical medial? É a artéria umbilical obliterada. Então vocês estão vendo? Eu não me imagino hoje fazendo uma cirurgia pélvica complexa se eu não tiver isso aqui na minha cabeça. Os meus limites anatômicos. E vocês viram como é simples? Por isso que o bloquinho me ajuda nesse processo. Porque eu mostro aqui para você 2D e você vai ver no vídeo que eu vou mostrar amanhã não o 3D, mas você vai ver no vídeo como você pode acessar esse espaço. E caso você faça cirurgia robótica ou a cirurgia por vídeo 3D, você vai ver isso aqui com profundidade. Então, importante. Antes de nós realizarmos a nossa cirurgia, então, a gente vai definir os limites anatômicos. E dentre os limites anatômicos, sabe uma coisa que é super importante? É isso aqui, ó. Restaurar a anatomia. Restaurar a anatomia. Ó, guarda isso, gente. Então, você vai ter os limites anatômicos. Então, você vai pensar assim, ó. Por exemplo, eu vou fazer uma cirurgia amanhã em que eu vou entrar no espaço pararetal. Então, quais vão ser meus limites anatômicos? Superior, por exemplo, eu vou ter a região retrocervical. Aqui, anterior, vou ter a bifurcação da aorta ou promontório, por exemplo. Medial, estou dando um exemplo aqui. Lateral, eu vou ter a artéria umbilical obliterada. Medial, eu vou ter o reto. Vocês estão vendo? Aqui eu já mentalizei um processo. Quando eu fechar os olhos, na minha cabeça já tem o reto descendo central, lateral aqui, artéria umbilical obliterada, medial reto, aqui o espaço reto cervical e aqui superior eu já tenho o promontório. Então olha só, baseado nisso, eu já posso definir minha estratégia. Então primeiro eu vou abrir o espaço pararetal. Para eu abrir o espaço pararetal, eu vou identificar o umbilical primeiro, certo? Então, qual que é a maneira mais fácil de você entrar na pelve profunda? Restaurando a anatomia. Então, o que eu percebi que mudou a minha vida em cirurgia nesse momento foi assim. Eu primeiro, guarda essa dica, anota aí. Primeiro, eu identifico todas as estruturas anatômicas. Primeiro. E segundo, eu vou fazer a ressecção. Eu vou até escrever isso aqui, ó. Então, vocês viram aqui, ó. Esse eu vou escrever aqui. Então, primeiro, eu vou restaurar a anatomia. E, gente, isso daqui não funciona só no primeiro momento em que você precisa fazer a cirurgia e entrar no espaço. Sabe quando funciona também? Quando você começa a fazer uma dissecção mais profunda e começa a sangrar. Sabe o que você faz? Você para, comprime e retrai a câmera um pouquinho. Amplia a sua visão. Aí você vai começar a restaurar a anatomia. Sabe por quê? Se está sangrando, guarde isso. Se está sangrando, você está no espaço cirúrgico errado. O espaço cirúrgico, ele tem a espuminha, que independente de como você chame ela, essa espuminha, o pneumoperitônio entra ali e ela te abre o espaço. Muitas das vezes eu estou fazendo uma dissecção cirúrgica e o colega vira e fala assim, uma colega mais jovem vira e fala assim, mas como que você sabe que você tem que ir por aí? Eu sei porque a espuminha vai me mostrando por onde eu tenho que ir. Então hoje em dia, eu já abro o espaço e falo, o ureter vai estar aqui embaixo. A espuminha já me carrega até ele. Eu falo, o plexo hipogástrico, ele caminha nesse sentido. Abre o espaço pararetal e ali mostra, aqui está o plexo hipogástrico inferior. Vocês entenderam? Então, se está sangrando, você recua. Por exemplo, você está dissecando o espaço vésico-uterino, vai fazer a colpotomia na esterectomia. Começou a sangrar, recua. Ou você está indo para a bexiga, ou você está entrando na vagina. Então, recua, identifica a espuminha. Ah, mas Marcelo, às vezes eu estou indo ali e tem uma fibrose por uma cesariana prévia. Eu sei. Aí sabe o que você faz? Você vai pela lateral. Na hora que você achar a espuminha na lateral, que seria mais ou menos o espaço de Yabuki, e vocês vão ver amanhã, mas
Você entrou no espaço lateral, você pode ressecar aquela fibrose que você vai cair no plano cirúrgico correto. Então, restaurar a anatomia é extremamente importante. E quando você restaura a anatomia, você clareia os passos para você, então, encontrar os limites da sua cirurgia, que eu vou chamar de limites anatômicos. Então, gente, vocês viram aqui nesse conteúdo como que é extremamente importante e interessante a gente caminhar nesse processo. Então, veja só, vou dar um exemplo aqui para você. E é o que vai facilitar. Eu falei então, lembra? De fazer sempre, começar pelo mais difícil. Fazer sempre o igual e definir os limites anatômicos. Então, vamos supor que você for fazer uma esterectomia simples. Então, você vai fazer ali, ó, uma esterectomia simples. A gente tem, qual que é a visão? Qual que é a visão que eu tenho que ter? Eu tenho que ter a visão da cavidade. Então, quando eu olhar aqui para o bloquinho, eu me imagino olhando no monitor do RAC. Então, olha só, essa é a mentalidade cirúrgica do cirurgião de elite, do cirurgião transformado, e o cirurgião que faz cirurgia pélvica complexa, rápida, com alta precoce e com menos sangramento. Na hora que você colocar o aspirador, você for medir no final da cirurgia, você fala, vê quanto que deu de sangramento para mim. Ele não vai ter ido sangue nem para o frasco. E você vai ter feito uma esterectomia radical, uma linfadenectomia pélvica para-aórtica, uma esterectomia, você não vai ter nem utilizado o aspirador, só para irrigar no final da cirurgia e aspirar para revisão de sangramento, de hemostasia. Só para isso. Mas olha só, eu entro para a cavidade dessa forma, ó. Então, o que eu estou desenhando aqui? Estou desenhando para vocês a maneira como eu acredito que eu vejo o útero, ó. E o que eu sei que tem aqui? O ligamento redondo. Daí, do ligamento redondo, sai aqui, ó, o ligamento largo e que vai chegar aqui. A veia e a artéria, que vão irrigar quem? O ovário. Vou fazer aqui assim, ó. O ovário aqui, ó. Certo? Aqui em cima tem a artéria e a veia uterina. Ó, artéria, veia uterina. Então, do lado de lá é da mesma forma, ó. Aqui tem um redondo, ligamento redondo. Aqui tem um ligamento largo e aqui tem a veia e a artéria do infundíbulo pélvico. Vou fazer aqui bonitinho igual. Aqui, ó, o ováriozinho aqui e aqui o infundíbulo pélvico. Então, essas estruturas da anatomia podem parecer básicas, mas elas é que vão fazer com que eu identifique as estruturas. Aí, se a gente caminhar aqui, ó, um pouco mais profundo, o que eu começo a ter aqui, ó, quem que é esse aqui? Nosso amigo ureter. Agora, gente, eu gostaria, tá vendo? Ó, essa é a imagem que vocês têm que ter da pelve, se você for fazer, por exemplo, uma esterectomia simples. Eu vou falar para vocês agora um dos pontos que vai fazer diferença quando você for começar o seu procedimento. E eu vou entrar num conceito aqui que chama, sabe o quê? Ponto zero. Vocês vão ouvir falar disso aí toda vez que vocês conversarem com um aluno da metodologia cirúrgica. Isso aqui é o passo inicial. É o passo inicial para a sua cirurgia. O que é o ponto zero, Marcelo? O ponto zero é a estrutura anatômica que você vai identificar antes de você começar o seu passo a passo. Lembra do GPS, o limite anatômico você definiu? O ponto zero é o primeiro passo da sua cirurgia. Ah, mas deixa eu entender. Então, olha só. Quando eu for fazer a esterectomia simples, eu sugiro alguns para vocês. Quando eu for fazer a esterectomia simples, qual que é o meu ponto zero? É o ureter. Se eu não, guarde isso, se eu não identificar, escuta o que eu estou falando. Se eu não identificar o ureter, eu não começo a minha esterectomia simples. Por quê? Porque se eu vejo o ureter, eu diminuo a chance de seccioná-lo. Vocês estão entendendo? Então, por causa disso que é importante o ponto zero. Então, olha só,
eu identifico, mas você disseca o ureter? Não, não precisa dissecar o ureter. Eu vou mostrar amanhã como vocês vão dissecar o ureter e qual que é o ponto da pelve que vai fazer com que você ache ele da maneira mais fácil. E você nunca mais vai ter medo de dissecar o ureter. Nunca mais. Inclusive, se você for fazer as cirurgias, você vai dissecá-lo para entrar na pelve profunda. Mas eu vejo o ureter ou por transparência aqui em cima, medial ao infundíbulo pélvico, que é o ligamento largo, ou se eu abrir lateral aqui, o peritônio, eu vejo ele por dentro, certo? Então, por exemplo, na esterectomia simples, eu utilizo o ureter. Eu vou mostrar, na esterectomia simples, eu utilizo o ureter. Vou mostrar aqui para vocês, então, olha só, ponto zero, só para vocês entenderem como eu faço, e daí para vocês definirem o ponto zero de vocês. Se for uma esterectomia simples, total, eu vou colocar aqui que a gente vai fazer ela em 28 minutos, e o meu ponto zero é o ureter. Se eu for fazer uma linfadenectomia pélvica, a gente vai fazer em 14 minutos de cada lado, e o meu ponto zero é o nervo gênito femoral. E que, inclusive, é o meu limite lateral na minha dissecção. Se eu for fazer uma esterectomia radical, o tempo aqui vai depender de cada um, mas eu vou colocar aqui para a gente fazer em torno de 120 minutos, que são 2 horas. Qual que é o meu ponto zero? O plexo hipogástrico inferior. Por quê? Porque eu preciso, essa cirurgia é uma cirurgia preservadora da inervação. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia que eu preciso preservar as estruturas nobres. Essa cirurgia aqui é uma cirurgia que eu preciso fazer rápido. Então eu não quero mais que você saia desse curso e faça uma esterectomia simples em 2 horas. Não, você vai conseguir. Vocês viram e vocês vão ver depoimentos de colega que diminuíram 50% da sua cirurgia, só aplicando a metodologia. E daí, cada cirurgia sua, você vai ter um passo a passo. Então, por exemplo, na linfadenectomia para-aórtica, eu estou citando algumas aqui. Eu vou mostrar para você fazer em 75 minutos. Qual que é o meu ponto zero? A aorta. Se eu não achar a aorta, gente, eu não tenho como entrar no reto peritônio. Porque se eu entrar, eu vou entrar no meso, eu vou entrar próximo da cava, eu vou entrar próximo do ureter e vou ter sangramentos. Então, eu gostaria que vocês ficassem com esses conceitos que eu mostrei hoje, bem fixados dentro da memória de vocês, para a gente dar o próximo passo, que vai ser o passo a passo de cada procedimento cirúrgico, tá bom? E lembrando que você não precisa de instrumentais complexos para iniciar sua vida cirúrgica, tá? Veja isso, o fato de você não ter o OPME disponível fará de você um cirurgião completo mais rápido, pois você desenvolverá a cirurgia com instrumentais mais baratos. Muitas vezes você pode achar que precisa de um time de excelência, ou até mesmo precisa estar com alguém que já faz essa cirurgia que você gostaria de fazer. Eu vou te mostrar que visualizar os vídeos da nossa plataforma da metodologia cirúrgica fará você realizar procedimentos que você nunca havia feito antes. Bom, meu nome é Godoy, eu sou ginecologista em Campinas, fiz a minha formação de graduação e residência na Unicamp, depois eu fiz 2 anos de oncologia pélvica e depois fui me dedicar a cirurgias de vídeo e desde o ano passado na cirurgia robótica. Eu fiz muitas cirurgias abertas na minha formação, né? Então tinha uma grande experiência de cirurgia tradicional pela parotômica, fui avançando cada vez mais no vídeo, colocando tijolinho por tijolinho, mas algumas cirurgias eu não havia feito ainda. Me ajudou muito assistir a aula e criar um mapa mental na minha cabeça antes de enfrentar o procedimento. Então chegava lá com uma ideia já mais concreta na cabeça do que eu ia fazer. Eu vou te contar uma história aqui que marcou a minha trajetória na cirurgia, no processo de aprendizado. Eu estava com um colega operando e o colega havia saído da instituição e havia voltado para fazer parte do departamento nosso. E ele já fazia cirurgia pélvica complexa. Então pronto, a gente foi para um procedimento de estadiamento de câncer de ovário por via minimamente invasiva. E na maioria das vezes essa é uma cirurgia extremamente extensa,
em que a gente envolve linfadenectomia paraórtica, linfadenectomia pélvica, esterectomia simples, salpingoforectomia bilateral, lavado peritoneal, omentectomia, as biópsias peritoneais diversas. E nesse procedimento, o que eu fiz? Eu entrei na primeira dessa cirurgia com ele, e ele fazia muito tempo que não operava com a gente. E eu deixei ele fazer a cirurgia. Então a gente rolou ali a cirurgia, foram 3 horas e meia, 4 horas de procedimento. Perfeito. Terminou o procedimento, eu virei para ele e falei assim, cara, parabéns pela sua cirurgia. Como eu tô vendo aqui, né, você é um excelente cirurgião já, mas eu acho que a gente pode melhorar o tempo da sua cirurgia. Ele falou assim, eu também acho que a gente pode melhorar. Então eu propus para ele o seguinte, vamos fazer um desafio. A próxima que a gente tiver, eu vou entrar com você também, eu, ele e um residente, e eu vou só falar para você fazer, você vai fazer a cirurgia, mas eu vou te dar o GPS, eu vou te mostrar o caminho. Ele falou, perfeito. Aí entramos na próxima cirurgia. Aí eu, mostrando o caminho para ele, eu só mostrando, gente, isso é economia de movimentos e ergonomia dentro de campo. Eu mostrando o caminho para ele, diminuiu 1 hora a cirurgia dele. Então, de 4 horas ali, 3 horas e meia, foi para 2 horas e meia. Aí eu falei para ele o seguinte, agora, a segunda parte do desafio é o seguinte, eu vou fazer esse procedimento cirúrgico completo e você vai ver, na terceira cirurgia, como que a gente pode otimizar ainda mais o tempo cirúrgico. E foi aí que eu fiz. E daí eu fiz, em 1 hora e meia, todo o estadiamento do câncer de ovário. E o que ele viu? O que ele pôde ver? Que nessas 1 hora e meia, 2 horas de procedimento, a gente gastou ali 45 minutos na linfadenectomia paraórtica. Do mesmo jeito que ele havia feito no dia anterior com 1 hora e meia de cirurgia. Então o problema aqui, o fato, não é ser melhor ou pior em cirurgia, ser mais talentoso ou menos talentoso. Não, é a disciplina no foco de obedecer uma metodologia. Quando você obedece uma metodologia, faz a economia de movimentos, o seu tempo de cirurgia vai diminuir. Eu tô falando para vocês vão ver isso e eu gostaria de ouvir o feedback de vocês. Então deixa aqui no comentário aqui embaixo qual que foi o maior aprendizado dessa aula que você está assistindo e se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida. Por quê? Os colegas me contam que eles diminuem em 30%, 40% e até em 50% do seu tempo só iniciando essa metodologia. Iniciando. Você não precisa nem estar ela completa. E eu vou falar para você, vai levar um tempo para você colocar ela completa na sua vida e começar na parte prática a desenvolver esse processo. Porque daí eu tenho certeza que seu tempo cirúrgico já vai diminuir. E daí, essa é uma métrica principal. Nessa métrica, a gente já vai estar ganhando. E você vai fazer o quê? Vai colocar esses dados lá naquela planilha que você recebeu na aula anterior, tá bom? Fica comigo para a gente continuar aqui aprendendo nessa semana. Que esses benefícios diretos no tempo, na diminuição do tempo da cirurgia, tiveram benefícios indiretos pessoais para você? Bom, uma coisa assim que eu achei assim, o principal, a gente diminui tempo sem diminuir qualidade, né? Eu acho que a gente diminui tempo ganhando ainda menos tempo anestésico, então é melhor para o paciente, né? Menos trem e tudo, trem de Lemburg. Sangramento mínimo para paciente, acho que ela não sangra, se a gente for ver, nem 30 ml praticamente, né? Mas olha só, presta atenção. Esse conteúdo é um conteúdo pago, é um curso pago. Eu quero que você foque agora nesse evento online que tem bastante conteúdo e vai dar base para você desenvolver sua cirurgia pélvica completa, tá? Então fica aqui comigo e participe do evento ativamente. Para você hoje falar assim, Ana, eu vou colocar você para assistir um curso online, não tem presencial, e que você vai diminuir seu tempo cirúrgico. Você acreditaria? Não. Uma das coisas mais difíceis que tem hoje não, que existe, é você diminuir o seu tempo cirúrgico. Então, você imagina que uma metodologia pode transformar a sua cirurgia. Mas se prepare, pois agora eu vou te contar o segredo do sucesso desse todo o material que eu estou te apresentando. Sabe o que é? O desenvolvimento da sua cirurgia, ela dependerá única e exclusivamente de você. Pois eu já vou te dizer agora, não vai ser fácil. E a evolução em campo dependerá da sua disciplina em realizar todas essas atividades que eu estou propondo aqui e esses desafios, caso você queira aprimorar a sua cirurgia.
tá bom? Tudo que eu mostrei aqui até agora é aplicável, reprodutível e vocês viram que transformam a carreira dos colegas. Mas uma coisa é certa, esse tempo que a gente tem aqui é muito limitado. Na próxima aula, eu vou te mostrar uma aula de anatomia e pasme, 78% dos alunos gostariam de ver esse conteúdo sobre anatomia e 86% deles gostariam de ver vídeos sobre metodologia cirúrgica. Esses serão 2 desejos que serão realizados nesse curso. Assista esse vídeo desse colega experiente. Para mim, transformou minha cirurgia. A forma de eu operar, a forma de eu pegar no porta-agulha, a forma de eu pegar na agulha, a forma de eu dar o ponto. Assim, é uma transformação na sua cabeça e melhora do tempo cirúrgico. Não é brincadeira. Hoje eu consigo fazer uma cirurgia com pelo menos uns 5, 6 minutos a menos de uma esterectomia. Olha que eu já operava bastante, assim, até de certa forma bem rápido. Mas assim, a minha velocidade de cirurgia aumentou demais com as dicas. Então assim, pra mim foi fantástico. Te espero na próxima aula, tá bom? E lembre, você é o único responsável pela sua performance em campo cirúrgico.